queria te convidar a abrir no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 39 ao 42, do Evangelho segundo João, capítulo 4, do verso 39 ao 42. Diz assim a palavra de Deus: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra que temos a oportunidade de ouvir nessa noite. Como dissemos, meu Deus, que ela seja uma palavra objetiva, que ela nos edifique, que venha ao encontro do nosso coração, das nossas necessidades, que eu possa ser usado pelo Senhor com poder, graça e unção, para que essa palavra chegue a todos os ouvidos que estão nesse momento acompanhando conosco. Assim oramos, Pai, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Bom, qualquer um de nós, irmãos, corre o risco de ter uma crise de confiança, não é? Até nós mesmos. Eu desmembraria essa crise de confiança em 3 partes. A primeira é uma crise de confiança das pessoas em você. As pessoas podem não confiar em você, talvez por alguma coisa que tenha acontecido, algo que você tenha dito, alguma ação, e talvez por isso tenha havido uma quebra, uma perda da confiança das pessoas em você. Não sei se você já passou por isso, né? Alguém questionar a sua credibilidade, né? A sua confiança. Também é possível de nós termos crise de confiança nas instituições, nas outras pessoas, né? Nos governos, nas lideranças, enfim. Nós também podemos ter esse tipo de crise. E a crise de confiança que eu julgo que é pior, que é a mais perigosa, é aquela que se desenvolve de nós, cristãos, com Deus, das pessoas com Deus. Uma crise de confiança com Deus, em Deus, ainda mais nesse momento. Talvez muitos de nós sejamos questionados por pessoas, não é, que venham até nós por causa da nossa fé, da nossa confissão de fé, e nos digam por que Deus permitiu isso, porque Deus permite todo esse cenário, porque Deus permite todas essas coisas. Talvez alguém até estivesse buscando a Deus, mas vendo toda a situação, né, algo inusitado, talvez até a pessoa se desequilibre na fé e abandone, não queira mais. Pode ocorrer uma crise de confiança em Deus, e essa eu julgo é a pior delas. E essas crises de confiança são tão comuns que até o Senhor Jesus passou por elas. Veja aí no capítulo 4 de João, nos versículos 43 e 44, diz assim: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus também passou por uma crise de confiança quando ele volta à sua terra natal, não é? Quando ele vai ali, as pessoas não confiam muito nele. Assim, mas esse não é aquele menino que foi criado com aquela família, o pai dele era marceneiro, nós não conhecemos desde garoto, não é? Jesus passou por essa crise de confiança e diz a palavra que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, é comum nós passarmos por essas crises. O pastor Edwin Cole, né, que foi quem começou o ministério que nós temos aí do Hombridade, né, já ministramos aqui na igreja da Mulher Única, ele disse certa vez: um homem tem um nome tão bom quanto a sua palavra. Então, aquele que tem uma boa palavra, aquele que gera nas pessoas credibilidade,
esse homem terá um nome tão bom quanto a sua palavra, as suas atitudes, né? A sua honra. Então Jesus, apesar de ser o digno de toda honra e toda glória, não há nome maior do que ele, né? Nem sobre a terra, nem abaixo do céu. Ele é o nome que está sobre todo nome, mas até o Senhor Jesus, tendo toda essa boa confiança, né? Toda essa honra, ele também passou por crises de confiança. E nesse contexto que nós lemos aqui, os samaritanos fizeram uma afirmação fundamental. Essa crise que nós podemos passar em Deus ou entre nós mesmos, né? Talvez na sua caminhada cristã alguém vá questionar a sua honra, a sua fé, a sua conduta, não é? A sua fidelidade. E os samaritanos fizeram uma afirmação que é fundamental, e nós lemos no versículo 42. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja só que afirmação fundamental. Alguém que faz parte dos samaritanos, vocês conhecem, né, a história, o contexto aqui. Jesus, ele passa por Samaria e até tem um diálogo com uma mulher na hora ali do poço de retirar a água. E Jesus, nessa conversa, mostra para a mulher, e ela crê naquele momento e vai aos samaritanos e diz a eles: olha, eu encontrei um homem que sabe tudo a meu respeito. Porventura não é ele o Cristo? E eles vão, pelo que ela disse, né, e pelo que eles ouviram dela, vão ter com Jesus. E de fato, pelo que eles ouvem de Jesus, eles passam a crer. Então, a crise de confiança, ela, creio eu, cai por terra quando nós ouvimos diretamente de Jesus. Esse é um dos problemas, porque muitos que estão no meio evangélico, eles só ouvem através de outras pessoas. Muitas pessoas estão acostumadas a ouvir testemunhos de alguém que vem aqui e diz, ou ver o que as pessoas falam, o que as pessoas pregam, o testemunho das pessoas, mas elas mesmas não têm uma experiência, não ouviram do próprio Senhor Jesus. Estão meramente como os samaritanos estavam. Olha, eu conheci Jesus, mas pelo que você disse. Eu não tive uma experiência pessoal com ele, particular com ele, e eu agora não passo a crer mais pelo que você diz, mas pelo que ele tem falado comigo, pelo que ele tem demonstrado diretamente a mim. Então, essa é uma afirmação extremamente fundamental, que muitos hoje no meio cristão não têm. E aí cabe a pergunta: quanto temos ouvido do próprio Jesus? Será que nós temos nos limitado a ouvir simplesmente pelo que os outros falam, pelo que pastor prega, pelo que fulano prega, pelo testemunho de irmão, por isso, por aquilo outro? Ou será que nós podemos dizer: eu creio agora não pelo que vocês me disseram, mas porque eu tenho experiência pessoal com ele. Ele falou comigo pessoalmente. O que é necessário para nós darmos essa mesma declaração? Será que nós estamos vivendo essa crise de confiança com o Senhor? Será que nós não estamos dando mais ouvidos ao que outros dizem? Porque, irmãos, eu não duvido que muitas das heresias e das doutrinas que acontecem por aí são consequência disso. Pessoas que não ouvem do próprio Senhor Jesus estão sendo levadas pelo que outros dizem. E aí vão acompanhando as doutrinas dos outros, né? Vão seguindo as suas doutrinas sem se voltar para a palavra e ver o que o próprio Senhor Jesus disse a esse respeito. Então, a mesma declaração foi dada por pessoas que não tinham acesso aos judeus. Eu acho interessante porque quando eu leio determinados trechos na Bíblia, eu vejo semelhanças conosco. Pessoas que estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos alheios à promessa, mas nos assemelhamos com eles, porque da mesma maneira nós não tínhamos acesso a Deus.
Nós não tínhamos acesso ao povo de Deus, assim como os samaritanos viviam, né, renegados, viviam ali excluídos. O fato de Jesus passar por Samaria, os judeus até contornavam, faziam um caminho mais longo para não ter que passar por ali. Então, eles não estavam num caminho natural de encontrar Jesus. Nisso, nós nos assemelhamos a eles. Pessoas que não tinham acesso à palavra de Deus, ao próprio Senhor Jesus, mas essa afirmação foi dada por essas pessoas. E nós nos assemelhamos a eles. Então, ao chegar a Caná da Galileia, quando a gente vai acompanhar aqui o texto, nós vamos ver um episódio que retrata bem o que acontece hoje em dia. Essa crise de confiança e esse comportamento dessas pessoas. Primeiro, é de alguém que foi procurar Jesus. Está relatado aqui nos versículos 46 e 47 do capítulo 4. Diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Alguém que foi encontrar com Jesus. Algo natural, que pode, e com certeza aconteceu com todos nós. Nós ouvimos falar de Jesus. Em determinado momento da nossa vida, nós ouvimos falar de Jesus através de um irmão, de alguém que nos evangelizou, alguma mensagem que nós ouvimos falar no nome dele, Jesus. E ao ouvir falar dele, houve em nós, movidos pelo Espírito Santo, houve em nós um desejo de encontrar com ele. Às vezes você ouve, né? No mundo secular você ouve alguém falar de um médico muito bom, ou de um advogado muito bom, ou um profissional muito bom, e aí você tem uma necessidade, e por ouvir falar dessa pessoa, você vai até o seu encontro. Isso é algo natural, perfeitamente normal, alguém que vai procurar essa pessoa, e também era natural naquele momento. Alguém foi procurar Jesus porque ouviram falar do nome dele, das coisas que ele fizera, né, de como ele transformou água em vinho. Esse homem foi encontrá-lo porque ouviu sobre ele também. E é natural que isso tenha acontecido e hoje também. Como nós ouvimos aqui na mensagem de domingo, né, a passagem, ouvimos pela manhã e à noite, Mateus 11, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Mateus 11, 28 a 30, nós ouvimos isso e então o próprio Senhor Jesus convoca: venham a mim, venham me encontrar, venham, procurem por mim, venham ao meu encontro, venham ouvir falar de mim mesmo, para que vocês tenham a mesma experiência de não mais pelas palavras de outros, mas da minha própria boca. Alguém que foi procurá-lo com uma necessidade. Também é algo normal, como eu disse, nós vamos procurar, às vezes, médicos, advogados, porque precisamos, até esperamos não precisar deles, né? Mas nós vamos procurá-los com a necessidade, e também é natural pessoas que vão procurar Jesus com uma necessidade. Esse oficial do rei não foi diferente. Ele tinha um filho bastante doente, estava à beira da morte, e esse homem vai procurá-lo. Nós também, não sei como foi o seu encontro com Jesus, qual foi a sua expectativa, o seu motivo de ir até ele. Talvez tenha sido com uma necessidade, e isso é normal. Vemos na palavra de Deus um pai que também foi ao encontro de Jesus, porque o seu filho, o demônio tomava, né, conta dele, e ele se revolvia, espumava pela boca, e o Senhor Jesus também diz àquele homem, e ele também, curiosamente, tem nesse momento uma crise de confiança, né, porque pergunta a Jesus: se podes alguma coisa, nos ajuda. E Jesus diz: se posso, tudo é possível ao que crê. Então é natural procurar Jesus com uma necessidade. O problema, irmãos, é que talvez
esse oficial do rei o tenha procurado porque, de certa maneira, se achava merecedor de um milagre. É o que diz aqui o versículo 49, o que nos dá a entender. Diz assim o versículo 49: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Engraçado que esse rogou não é um rogou de pedir, não é? De solicitar, de reverenciar. É um solicitar meio que mandar, né? É uma palavra que não se assemelha à passagem que Jesus mostra lá, a parábola dos que são convidados, e aí cada um chega ao Senhor Jesus e diz: rogo-te que me tenhas por escusado. Esse rogo-te é por obséquio, né? Por consideração, por gentileza, é mesmo um rogar. Agora, esse rogo aqui do oficial, ele é mais um determino, um eu ordeno. Talvez daqui tenham tirado, né, essa doutrina de determine, né? Coloca Jesus na parede. Foi o que o oficial disse. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Isso nem parece rogar a alguém, né? Senhor, desce antes que meu filho morra. Isso é uma ordem, não é? Esse oficial, ele chega até Jesus e dá a ele essa mensagem. E talvez ele se achasse merecedor do milagre. Esse oficial do rei, ele era alguém com uma certa posição, porque estava ali junto, né, do imperador, e ele estava acostumado com esse tipo de coisa, de dar ordens, né? Então ele rogou, pediu ao Senhor Jesus, mas quase que lhe impondo. E procurar Jesus, irmãos, não é o problema. Encontrá-lo, muito menos. Não é esse o problema. O problema é o que vamos dizer ao Mestre. Quando encontramos Jesus, será que nós vamos ter a mesma postura que o oficial? Será que nós vamos encostar Jesus na parede? Porque muitos de nós se acham merecedores. No fundo, quando nós oramos e pedimos a Deus alguma coisa, até mesmo nas nossas orações, nós dizemos: Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor, eu tenho te buscado, Senhor, eu tenho te honrado, tenho te louvado. Isso, de alguma maneira, no nosso coração, isso nos faz crer que somos merecedores de algum milagre de Deus. E aí, o que é que nós vamos dizer a Jesus quando o encontramos? Senhor, vai logo, porque eu sou merecedor, vai logo, resolve logo o meu problema. Será que é assim que vamos lidar com o Senhor Jesus? Será que é assim que lidaríamos com Ele, se o encontrássemos, se Ele quisesse dizer alguma coisa diretamente a nós? Será que nós teríamos essa mesma postura? Então, o primeiro fato que eu vejo aqui é alguém que vai procurar Jesus, mas esse comportamento dele nos faz pensar como e o que nós iríamos dizer ao Mestre quando o encontrássemos. O segundo é que esse homem era alguém que estava diante de Jesus, mas com uma fé superficial. É o que também nos diz o versículo 48, porque diz assim: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus dá essa palavra antes mesmo dele dar, né, a ordem para Jesus descer. Jesus diz isso porque conhecia os corações de todos os que estavam ali, todas as pessoas que foram ter com ele, porque tinham ouvido falar dele, foram buscá-lo por alguma necessidade, mas Jesus sabia das crises de confiança que havia no coração de cada um. Jesus viu no coração desse oficial a sua crise de confiança, a sua fé superficial, e diz: se vocês não virem sinais e prodígios, de maneira nenhuma vocês vão crer. Muitos de nós, irmãos, também agimos assim. Se nós não virmos sinais, se nós não virmos prodígios, se não virmos nada, nós também temos crise de confiança. Como eu disse, talvez pessoas que estão nos leitos, né, nessa situação, sem poder trabalhar, com todo esse alvoroço,
Talvez muitos estejam clamando a Jesus nesse momento: Senhor, o Senhor não está vendo? Eu sou merecedor, eu sou teu servo, a situação está difícil. Mas será que Jesus não veria em nós essa fé superficial? E aí Jesus não nos diria: se você não vir eu fazer um milagre de ou ressuscitar alguém, ou tirar alguém da UTI, ou te dar uma prosperidade financeira, de maneira nenhuma você vai crer. Porque talvez esse homem tenha sido o seu último recurso. Talvez tenha sido Jesus a sua última tentativa, como foi aquele pai do menino, né? Jesus, eu já levei ele para tudo quanto foi lugar, já levei em tudo quanto foi médico. Os teus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio, e o Senhor é meu último recurso. Será, irmãos, que nós estamos procurando Jesus como o último recurso, enquanto Jesus deveria ser o nosso primeiro recurso? Antes de mais nada, antes de procurarmos qualquer outra pessoa, nós deveríamos procurar o Senhor Jesus, não termos essa crise de confiança, porque isso não mostra para Jesus a sua crise, isso mostra para você, para nós, mostra para nós mesmos a nossa crise, em quem temos crido. A Bíblia diz, não é? A declaração de Jó, se não me engano, eu sei bem em quem tenho crido. Será que nós poderíamos dizer isso? Ou diríamos: Senhor, o Senhor é o último em quem eu creio, porque eu já tentei todo mundo e não consegui resolver, então desce agora e cura lá o meu filho. É assim o nosso relacionamento? É assim, de maneira tão superficial, a nossa fé? Será que somos pessoas que não nos sentimos satisfeitas com a palavra? Nós temos que ver sinais, nós temos que ver milagres, temos que ver coisas mirabolantes. Será que simplesmente a palavra do Senhor Jesus não nos tem satisfeito? E o pior, irmãos, é que o Senhor Jesus sabe de todas essas coisas. Como eu disse, Jesus sabia da fé superficial daquelas pessoas que estavam ali presentes. E Jesus sabe também da nossa fé, se ela é superficial ou não. Nós, os que estamos aqui, nós poucos estamos aqui, e todos os que estão em casa nos ouvindo pela internet, Jesus, que está aqui, está aí também, e sabe a fé de cada um. Se essa fé, ela é superficial, se ela é uma fé profunda, se depende de ver algum sinal, ou se nós cremos de fato em Jesus, que todas as coisas vão passar, que Ele tem o controle sobre todas elas, e que nós não precisamos nos apavorar. Será que nós temos essa certeza? Porque Jesus não aprova. Um pouco à frente aí, em João capítulo 6, no versículo 63 e 64, Jesus dá uma palavra aos discípulos que foram atrás dele apenas por mais um sinal, não é? Uma multiplicação de pães, de peixes, que Jesus fosse rei, que ele providenciasse todas as coisas. E Jesus, sabendo desse comportamento, reprova eles. No versículo 63, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Irmãos, quando nós paramos para pensar nisso, isso nos incomoda. Muitas vezes nós podemos olhar para alguém que está ao nosso redor e talvez até passar pela nossa cabeça, né? Por que aquele irmão, por que aquela pessoa foi poupada, ou foi abençoada, ou foi, não é, libertada, e eu não, ou meu parente não? Irmãos, Jesus sabe exatamente aqueles que permanecerão fiéis até o fim e aqueles que abandonarão a fé. Jesus sabe, aqui ele diz, desde o princípio, quais eram os que criam, inclusive os que haviam de trair. Jesus sabe de todas as coisas, mas ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas vocês andam atrás de mim
ele diz aqui aos discípulos que ficam escandalizados: vocês andam atrás de mim, não por causa das minhas palavras, mas por causa do que vocês viram. Por causa, dos pães, da multiplicação, porque vocês encheram a barriga, é por isso que vocês estão vindo. Mas vocês têm uma fé simplesmente superficial. Vocês não, de fato, creem na minha palavra. Então Jesus, eu vejo aqui no Evangelho de João uma prova de que Jesus reprova esse tipo de conduta. E aí, mais uma pergunta: nós temos agido como descrentes, como samaritanos, ou como o oficial do rei? Como nós temos agido diante de Jesus, diante das situações? Como estão as nossas crises de fé? Porque confiança nada mais é do que fé. Será que eu tenho agido como os descrentes, que eu já não acredito em mais nada por causa de tudo que eu tenho visto, do mundo do jeito que está, não acredito em mais nada, em mais ninguém, nem em Deus, não é? Ou será que estamos como oficial do rei, que estamos ali, mas queremos ouvir falar de Jesus, ele fez alguma coisa, eu ouvi a sua fama, mas eu quero que ele mostre ali para mim, eu quero que ele me atenda naquele momento, eu dou uma ordem para ele, para que ele me atenda. Será que a minha fé é superficial assim? Ou será que nós somos como os samaritanos? Os samaritanos puderam dar a seguinte declaração: olha, não é mais pelo que você nos disse, mas é pelo que nós ouvimos dele. É por isso que nós acreditamos que ele é o Salvador do mundo. Em que tipo nós nos enquadramos? E o desafio, irmãos, é simples. Simples, mas ao mesmo tempo enorme: crer. É um desafio enorme. Uma palavra tão simples, crer. Mas é um desafio. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 32, é uma passagem que os irmãos também conhecem, quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, já morto. Em João, capítulo 11, versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria chega ali e diz: Senhor, você chegou tarde. Se o Senhor estivesse aqui um tempinho antes, mas agora ele já foi. Se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, meu irmão não teria morrido. No versículo 34 ao 40, diz assim: e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Veja mais uma crise de confiança. Jesus chega ali, àquele lugar, e as pessoas começam a indagar, há uma crise de fé. Será que ele não podia impedir que ele morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mais uma crise de confiança. Ela, nesse momento, não acreditou que seria possível um irmão morto de 4 dias, cheirando mal, e não seria possível. Teve uma crise de confiança. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Veja as palavras que Jesus diz a Maria. Perdão, a Marta. Eu não te disse que, se você crer, você verá a glória de Deus? Mas no que eu estou me firmando? Em que crise eu estou? Será que eu estou firme, crendo, confiando no Senhor Jesus? Irmãos, ao dizer a mensagem, talvez muitos de nós tenhamos pensado assim: poxa, mas que atitude de Marta, Mas pensa comigo, que atitude você teria nesse momento? Jesus dissesse assim: tira a pedra aí. Quando Jesus disse para os discípulos, pega esses 5 pães e 2 peixes, distribui para essa multidão. Como seria, a nossa atitude?
é um desafio, irmãos, que Jesus nos lança. E ele lançou esse mesmo desafio ao oficial do rei, que foi procurá-lo, voltando ao capítulo 4, no versículo 50, logo no início. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Essa é a palavra que Jesus diz a ele no início. Vai, teu filho vive. E aí, meu irmão, eu te pergunto mais uma vez nessa noite, você que está aí em casa nos ouvindo, o que você faria no lugar daquele oficial? Você andou 31 quilômetros mais ou menos a pé e de subida, porque Cafarnaum era mais baixo, né, do que Caná da Galileia. E aí você vai a pé, 31 quilômetros de subida, não é fácil. E você chega ali naquele momento e dá uma ordem para Jesus: Jesus, desce comigo antes que meu filho morra. E aí Jesus lança esse desafio para você. Vai, teu filho vive. Simplesmente disse, vai, teu filho vive. O que passou na cabeça do oficial do rei e o que passa agora na sua cabeça, né, na nossa que estamos aqui ouvindo, o que passaria na nossa cabeça se Jesus nos desse essa palavra? Vai, teu filho vive. Talvez nós pegássemos Jesus pelo colarinho, né? Falasse, eu não acredito, foi isso que o senhor tinha guardado para me dizer? Eu caminhei 30 quilômetros aqui de subida, estou quase morrendo, e meu filho já deve estar até morto, para o senhor me dizer isso, vai, teu filho vive? É só isso? É só isso, irmãos. Porque, como Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são vida. A palavra de Jesus é vida. E se você pensar direitinho comigo, Jesus lança esse mesmo desafio para você que está aí em casa e para nós aqui, diariamente. Somente com a palavra dele. Ele simplesmente dá a palavra. Vai, leva somente minha palavra. E aí, irmãos, você crê? Você crê nisso ou você tem uma crise de confiança com Jesus? Porque, como eu disse, ele sabe muito bem os que creem e os que vão traí-lo, aqueles que vão abandonar a fé. Jesus sabe disso tudo, ele não é pego de surpresa. Todos aqueles que vêm e vão, conhece muito bem. Ele sabe de todas as coisas. Mas a pergunta que eu faço para você essa noite, você crê? Você crê? E se você crer, como ele mesmo disse, você verá a glória de Deus. É necessário crer para ver a glória de Deus. As pessoas querem o contrário. Elas querem ver a glória de Deus para depois crer. Jesus, nos dá um sinal, diziam os fariseus a ele. Ele dizia, essa geração adúltera não terá nenhum sinal, senão do próprio Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites, né, na barriga de um peixe. Assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites enterrado. Essa é a palavra que ele diz. Mas e aí, você crê? Creia nisso, porque se você de fato confiar, você verá a glória de Deus. Creia nisso, irmão, você que está em casa, passando por dificuldade. Nem preciso dizer, nem preciso perguntar se você está passando por alguma, porque é claro que está, todos nós, o mundo todo está passando por uma crise. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. Como o próprio Senhor Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E continuando no próprio versículo número 50, esse homem, né, o oficial do rei, ele teve uma experiência maravilhosa porque creu. Veja o versículo 50 que nós não lemos o restante. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu, Jesus lançou o desafio para ele. E ele deve ter parado ali naquele momento, engolido em seco e decidido, o que eu faço? Aceito, creio e vou, ou não creio, me desespero, não é? Começa a chorar aqui, senta e chora, como diz o ditado. Mas diz a Bíblia que ele creu na palavra de Jesus e partiu. E aí, irmãos, eu vejo aqui, continuando o texto,
que Jesus não permitiu àquele homem que ele ficasse em angústia, como eu também creio que ele não permite que nós fiquemos em angústia. Jesus te dá a palavra todo dia, mas eu creio que ele providencia uma confirmação para que você não fique com angústia até a chegada da resposta. Jesus, ao voltar esse homem, ele, quando descia, diz aqui o versículo 51, já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então Jesus mandou alguém no caminho, na hora que ele estava descendo de novo, os 30 quilômetros de volta para sua casa, aquele período de angústia, talvez o inimigo dizendo: rapaz, você perdeu seu tempo, você está caminhando aí, o garoto está morto em casa, como foi a passagem com Jairo, Jairo também, um oficial da sinagoga, quando ele chega ali, a sua filha morta, também muitos começam a rir de Jesus, porque ele disse que ela não estava morta, apenas estava dormindo. Mas Jesus sabe disso também e manda uma confirmação no caminho. E ele até pôde fazer uma contraprova, como hoje está na moda, contraprova, faz a prova, o exame, a contraprova, depois faz contraprova de novo. Ele teve essa oportunidade, porque diz aqui nos versículos 52 e 53, então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Veja quanto esse homem já tinha caminhado, Ontem, na tal hora, ele já tinha horas ali de caminhada, e ele tem um encontro com os servos dizem: olha, ele vive. E ele ainda pôde fazer a confirmação. Exatamente nessa hora, valeu a pena crer. Valeu a pena eu não ter crise, valeu eu tomar o desafio, crer em Jesus, crer somente na palavra dele. E esse é um processo, irmãos, esse de crer e de levar somente a palavra, é um processo que não se encerra aí. Porque no versículo 42, que nós lemos, voltando lá para encerrar, e dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, nós não ouvimos uma vez, veja aqui que dá a ideia de continuidade, Nós temos ouvido, é uma continuidade, é um processo que não se encerra aí. Não é uma vez e é para sempre. O próprio Senhor Jesus vai falando conosco, nos dando simplesmente a nossa palavra, para que nós não tenhamos essa angústia. Então, o que eu encerro deixando uma mensagem para os que estão aqui, para os irmãos que estão em casa: creia na palavra de Deus, creia na palavra de Jesus, leve ela contigo definitivamente. Eu creio que todos os dias, o que estamos agora, nesse momento fazendo, ainda que você esteja em casa, é ouvindo, recebendo a palavra de Jesus. Você, nesse momento, está simplesmente levando a palavra de Jesus. Mas, como ele mesmo disse, eu tenho certeza que se você crer, você verá a glória de Deus. Leve a palavra de Jesus contigo todos os dias, seja aqui, seja na sua casa, lendo a Bíblia, ainda mais nesses momentos em que nós não estamos nos congregando de uma maneira tradicional, mas Deus sempre leva a palavra até nós. E eu creio que você precisa, nesses momentos, nesses dias, perseverar. Não deixe de ouvir a palavra de Deus, porque sem ela nós vamos ter crises de confiança. Leve contigo todos os dias e tenha experiências maravilhosas. Amém? Eu me despeço aqui. Vamos fazer uma oração para encerrar. Pai, obrigado pela mensagem, obrigado pela tua palavra.
E nós pedimos, meu Deus, que essa palavra, Senhor, continue, que os irmãos que a ouviram, meu Deus, e aqueles que não puderam ouvir hoje, talvez por causa do problema técnico que tivemos, mas vão ouvi-la depois, que essa palavra, meu Deus, seja um alento e um conforto, não somente na fase atual que vivemos, mas para toda a nossa vida. Que a Tua palavra, meu Deus, seja bastante para nós, suficiente, que nós possamos permanecer confiantes, crendo, mesmo diante dos desafios, mesmo nos momentos mais difíceis, que nós não nos voltemos atrás, não abandonemos o Senhor e continuemos a crer na Tua boa palavra, Senhor. Obrigado por esta mensagem, por esta noite. Abençoa aos nossos irmãos que estão em casa, as famílias que estão reunidas e a todos nós aqui, Pai. Assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reinem sobre você, sobre a sua família, a sua casa e a sua vida. Que você possa estar conosco todos os dias, seja na internet ou seja aqui, de uma maneira especial, crendo, confiando no Senhor, para nós fazermos juntos a obra de Deus nesse lugar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Lembro a você, sobre o sustento da igreja, nesses dias em que a igreja está certamente fechada, embora a gente esteja transmitindo pela internet. A igreja precisa honrar os seus compromissos. E você que é membro da igreja, que é de Jesus, você sabe da sua responsabilidade quanto ao dízimo e também quanto a ofertas. Você pode fazer diretamente na conta da igreja o seu depósito. A gente tem divulgado, está no boletim, todos os boletins da igreja têm a conta na última página, agência do Bradesco 279, conta corrente 125005, dígito 1, Igreja de Nova Vida em São Cristóvão, CNPJ 029 13, 1000 ao contrário, 29. Faça o seu dízimo, mas também faça uma oferta. Nós não temos recebido ofertas, porque não estamos aqui nos cultos presenciais e a gente precisa aí pagar as contas, pagar os compromissos da igreja. É a hora de todos nós sermos fiéis nesse momento, porque eu creio que Deus é fiel, E mesmo diante das lutas, Ele não deixa de ser fiel a nós.